Muitíssimo bem-vindo para mais uma aula de Química Orgânica. Sim, muitíssimo bem-vindo para você dar mais um passo na jornada do seu sucesso. Nesta aula em questão, nós vamos aprender sobre as propriedades físico-químicas das substâncias orgânicas. Muito bem, nós temos alguns objetivos a serem alcançados nesta aula. Quais são, professor? Identificar as propriedades físico-químicas das substâncias orgânicas, entender a importância de se conhecer as propriedades físico-químicas das substâncias orgânicas e, claro, não deixaria de pensar em vocês. O meu coração está voltado para vocês. Tenho dois presentaços para vocês nessa aula. Quais, professor? Duas atividades maravilhosas que vocês irão amar. Vamos lá. Quais são, professor, os questionamentos desta aula, professor? Bom, nesta aula nós temos aí esses dois questionamentos. O que são as propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos? E por que os compostos orgânicos e a água, eles não se misturam, eles não são miscíveis? Nós iremos responder no decorrer da aula esses dois questionamentos. Esta imagem diz muita coisa por si só da questão de nós entendermos as propriedades físico-químicas das substâncias químicas. As propriedades são aquelas características que definem a substância. Professor, como que eu vou diferenciar a água do álcool? Bom, nós pegando as duas substâncias vai ser plausível, vai ser muito fácil de ver que elas são diferentes. Porque uma é mais volátil que a outra, uma pega fogo, uma serve como combustível, a outra é o oposto, inclusive. Então, isso aí são as propriedades físico-químicas da substância e que vai defini-la. Entendê-las é importante para que nós possamos ter um melhor uso delas. Observe aqui esta imagem. Que imagem triste. Uma criancinha com uma garrafa de produto de limpeza, dele tomando bons goles ali. Imagine se é uma soda, imagine se é um amoníaco, uma água sanitária com hipoclorito de sódio, o estrago está feito. Então, ter o conhecimento das propriedades, nós vamos saber que algumas substâncias são inflamáveis, algumas substâncias são, na maioria das vezes, tóxicas, elas são explosivas, elas causam queimaduras. Então, nós precisamos ter esses conhecimentos para poder armazenar, para poder transportar, para poder manipular e usá-las e tirar o melhor proveito possível destas substâncias químicas. Observe outra imagem. Uma imagem bastante forte, uma imagem até triste, uma mão com várias queimaduras. Sim, sabemos que temos várias substâncias químicas em nossos lares, entre elas aquelas que compõem os produtos de limpeza. E jamais devemos misturar essas substâncias químicas aleatoriamente. Imagine você misturar uma soda cáustica com amoníaco. Imagine você misturar duas substâncias e liberar um gás tóxico e você vai respirá-lo e desmaiá-lo e pode até ter complicações mais sérias, porque você vai perder o controle dos seus sentidos ali desmaiado e continuar sendo exposto a essas substâncias químicas. Então, não, absolutamente, você não pode misturar substâncias aleatoriamente, você não pode deixá-la ao alcance de crianças, de animais domésticos. Aliás, quem for usar, quem for manipular, tem que ter equipamentos
próprios para isso, luva, máscara e conhecimento mínimo sobre as propriedades físico-químicas dessas substâncias aí que você está usando. Um dos presentes que eu separei para você é esta atividade. Eu faço questão de lê-la com você, julgo muito interessante, muito importante. Observe. Estamos vivendo uma verdadeira guerra de informações e desinformações, através dos meios de comunicações modernas. Em uma mensagem pelas suas redes sociais, Felipe tomou conhecimento de uma pessoa que se auto-intitula químico prático. Como nós temos especialistas em vários assuntos nos últimos dias, e dando-nos conselhos e diretrizes para tomar em nossas vidas. Então, esse cidadão intitulado químico prático afirma que a cura e prevenção de muitas doenças está na ingestão de certas substâncias químicas misturadas com bicarbonato de sódio. Entre elas, água sanitária devido ao seu alto poder de limpeza e vinagre por sua acidez matar germes e outros micro-organismos. Diante desta, entre aspas, informação, relacione alguns cuidados e erros e cuidados que se deve ter com substâncias químicas e as razões para tal. Lhe dou um tempo para que você pense e redija a sua resposta. Confere comigo aqui alguns pontos que devem ser considerados diante desta atividade.
Jamais podemos misturar aleatoriamente substâncias químicas. Outro ponto, caso tenha que fazer, somente faça com a orientação de um profissional devidamente credenciado e de reconhecimento que possa ser responsabilizado pelo seu trabalho. Veja, eu estou aqui, tenho o meu nome, tenho uma instituição da qual eu estou aqui representando. Caso eu lhe passe uma informação que seja errada e que vai lhe causar algum dano, evidentemente eu vou ter que arcar com essas consequências e a instituição da qual estou representando também. Essas pessoas que aparecem dando orientações, informações, diretrizes, que você não sabe quem é, de onde é, quem se responsabilizará por essas informações, isso tudo você deve checar, você deve analisar e, em hipótese alguma, caminhar segundo essas diretrizes. Não, nós estamos vivendo uma verdadeira paranoia, uma verdadeira chuva de fake news e nós precisamos nos cuidar com isso. Misturar substâncias químicas pode ocorrer diversas reações químicas que podem ser danosas à saúde de todos. Muito bem. Os compostos orgânicos são constituídos principalmente pelo carbono e outros elementos químicos, cujos secundários são hidrogênio, oxigênio e nitrogênio e outros elementos. Mas os principais são esses quatro. A maneira com que esses elementos químicos ligam-se um ao outro, os elementos químicos que compõem a substância, o espacial desses átomos na molécula, tudo isso serão determinantes para as propriedades físico-químicas da substância. Sim, e uma propriedade físico-química bastante interessante é a solubilidade. Numa solução, professor, o que é uma solução? Uma solução é quando nós temos duas ou mais substâncias misturadas. E numa solução nós temos dois componentes, pelo menos, o soluto e o solvente. O soluto é aquela substância que irá se dissolver, evidentemente, pela ação do solvente. Tá? Então, a solubilidade ela resulta da interação das moléculas que compõem o soluto, a substância que vai ser classificada como soluto, e a substância que vai ser classificada como solvente. Em geral, nós verificamos o quê? Que as substâncias apolares, elas são miscíveis, elas se misturam, elas se dissolvem uma na outra. As polares, elas vão se misturar, miscíveis entre si. Agora, quando nós temos uma molécula polar e uma molécula apolar, normalmente elas não são miscíveis, elas não são solúveis uma na outra porque elas são diferentes. A estrutura química delas são diferentes. Polaridade, eu lembro a você que é aquela característica que algumas substâncias possuem em apresentar polos elétricos. Professor, de onde vêm esses polos elétricos? Das características dos átomos que o compõem. Existem átomos que são mais eletronegativos que os outros, ou seja, eles atraem mais fortemente para si os elétrons, a nuvem eletrônica, deixando em torno de si uma densidade de carga negativa e do outro átomo uma densidade de carga positiva, fazendo com que a molécula seja polar. Nós temos aqui duas moléculas polares, temos a água, constituída de oxigênio e 2 hidrogênios.
O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele atrai para si mais fortemente os elétrons, deixando uma densidade de carga negativa sobre si e densidade de carga positiva sobre os hidrogênios. Aqui nós temos o metanol, que também o oxigênio atrai para si mais fortemente os elétrons e cria em torno de si uma densidade de carga negativa e sobre o carbono uma densidade de carga positiva. Nós temos uma molécula polar, com polos elétricos. E aqui nós temos uma apolar, que é um hidrocarboneto constituído de carbonos e apenas hidrogênio, que não apresenta polaridade. Muito bem, aqui nós temos os hidrocarbonetos, então uma estrutura que representa os hidrocarbonetos, o propano. O carbono e o hidrogênio, eles têm eletronegatividade muito semelhante, então não vai ter o potencial de criar polos elétricos. Todos os hidrocarbonetos, eles são classificados como apolares. Apolares por quê, professor? Apolares porque eles não apresentam polos elétricos. Observamos então esta imagem aqui. A terceira imagem nós temos a mistura de água com substância orgânica, um hidrocarboneto. E aqui nós temos uma imagem que representa água e aqui uma imagem que representa um hidrocarboneto. Professor, por que eu vou ajudar o meu pai e às vezes me sujo com óleo, com graxa e vou lavar as minhas mãos, só com água não é suficiente? É porque a água e esta substância orgânica, hidrocarboneto, que está impregnado na sua mão, não são miscíveis. Elas não são, o hidrocarboneto não é solúvel na água. Por que, professor, ela não é solúvel? Porque o hidrocarboneto, ele é uma molécula, ele é uma substância apolar, ele não tem polos elétricos. E a água é uma substância polar, então eles não vão ser miscíveis, solúveis uma na outra. Para ser solúvel, eles têm que ser parecidos. Professor, a água e o álcool, eles são solúveis, professor? Sim, nós temos uma mistura muito boa de água e álcool, porque as duas moléculas são polares. Professor, e para nós, então, dissolvermos a graxa ali? Bom, nós poderíamos usar um solvente que seja orgânico, tá? Tem produtos específicos para isso, mas nas oficinas é muito comum eles dissolverem com gasolina mesmo, porque a gasolina é apolar e a graxa é apolar, então elas interagem uma com as outras. Muito bem, eu tenho aqui o segundo presente. Professor, eu gostei muito do primeiro, professor. Vamos ver se eu vou gostar deste segundo. Então, nesse segundo aqui, você tem essas estruturas de substâncias orgânicas e você vai responder quais delas são, qual ou quais são solúveis em água e quais não, e, claro, justificar a sua resposta. Tempo para você.
Muito bem, parabéns, estou muito orgulhoso de você. Mesmo que você não tenha acertado, que eu não acredito muito, você está construindo uma bela história. E o final dessa história, você já sabe, é o sucesso. Confere comigo aqui. Bom, quais substâncias serão solúveis em água? Aquelas que são aquelas que são polares. As apolares não serão. Observando a estrutura aqui, aquelas que têm oxigênio, que é um elemento mais eletronegativo que o carbono, vai ser polar, e as que só têm carbonos e hidrogênios vai ser apolar. Então, nós temos o ciclohexano, ele é apolar, ele não se dissolve na água, e aí, claro, a acetona e o etanol, eles são polares, vão dissolver na água. Antes de nós terminarmos a aula, eu separei aqui uma reportagem interessante sobre a aplicação do que nós estamos estudando. Veja só, é uma reportagem triste, mas importante para nós podermos analisar. Uso de formol para alisar cabelo é crime e causa graves riscos à saúde. Observe, enquanto não se tinha um pleno conhecimento desta substância divulgado, era muito comum o uso dessa substância em procedimentos estéticos de cabelo. Aí, à medida que os problemas, os acidentes foram se intensificando, houve então a necessidade de universalizar o conhecimento desta substância, das propriedades dessa substância orgânica e regulamentar o uso delas. Por quê? Porque muitos acidentes estavam ocorrendo devido à falta de conhecimento das propriedades físico-químicas desta substância. Então você pode acessar esta reportagem, você pode ler, você vai exercitar a pesquisa, você vai aprofundar os seus conhecimentos e com isso você está crescendo e você vai colher excelentes frutos deste seu trabalho. Estimados alunos, é isso, chegamos ao fim de mais uma aula. Nesta aula nós compreendemos e aprendemos as propriedades físico-químicas dos hidrocarbonetos, entendemos a importância dessas propriedades e, claro, praticamos atividades para fixar o conhecimento. Eu lhe espero na próxima aula para nós podermos conversar mais um papo cabeça sobre química. Até lá!